Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos dar continuidade aqui, questões FGV, divisão em partes inversamente proporcionais. Questão 1, FGV 2018. Em um terminal de autoatendimento bancário, há apenas cédulas de 10, 20 e 50 reais. As quantidades de cada um dos três tipos, de cédula na máquina são inversamente proporcionais aos seus valores. Que valores? 10, 20 e 50. Se há 272 cédulas ao todo, então a quantidade total em dinheiro armazenado na máquina, no terminal, é quanto? Então, para a gente achar a quantidade total, primeiramente a gente tem que achar o quê? A quantidade de cédula de cada tipo, né? Então, veja. Quantidade de cédulas de cada tipo, né? Quantidade de cédulas de cada tipo. Eu vou chamar uma de D, 10 reais, a outra de V, 20 reais, e a outra de 50 reais, C. Beleza. Só para representar a inicial. E qual é a quantidade? A quantidade não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional aos seus valores. Então, quando é diretamente, a gente fazendo da maneira que eu expliquei, a gente multiplica. Porque quanto mais multiplica por uma constante, mais aumenta o valor. Já inversamente é o quê? Inversamente proporcional, só botando a dica aqui, ó, inversamente proporcional, na medida que uma grandeza cresce, a outra decresce proporcionalmente. Diretamente um aumenta, a outra aumenta. Se diminui, diminui também, proporcionalmente. Então, direto a gente multiplicava, aqui a gente vai dividir. Então, qual vai ser a quantidade de cada uma? Vai ser, ó, x dividido por 10, x dividido por 20 e x dividido por 50. Porque ele disse que era inversamente proporcional aos seus valores. Inversamente, tu lembra de inverter. É fácil. Então, aos seus valores. Então, 10, 20 e 50. Então, um você vai dividir por 10, x dividido por 50 e x dividido por 20 e x dividido por 50. Nosso objetivo é achar esse x, né? Então, qual é a lógica? O maior valor vai ter a menor quantidade de cédula. É fácil perceber, porque veja, x dividido por 10 e x dividido por 50. Onde é que vai ter mais cédula? No x dividido por 10. Se você pegar um número e dividir por 10 e pegar esse mesmo número e dividir por 50, qual o valor maior? O x sobre 10. Por exemplo, 100. 100 dividido por 10 vai dar 10 cédulas. Se fosse 100 dividido por 50, daria 2 cédulas. Percebe? Quando é multiplicado é o contrário, né? Aumenta um, aumenta o outro. É direto, né? Se fosse 10x e 50x, o 50x ia ter mais, né? Quanto maior a quantidade de cédula, quanto maior o valor da cédula, maior seria a quantidade. Mas aqui é inversamente proporcional. Então, matamos a charada agora. Armar a conta. Como é a conta, professor? Vale ressaltar, existem diversas maneiras de fazer isso. Se você quiser, você pode até simplificar. Em vez de trabalhar com x sobre 10, você pode dividir todos por 10. Ou trabalhar com x sobre 1, mais x sobre 2, mais x sobre 55. Se quiser, pode fazer isso, que facilita demais a vida da gente, né? Beleza? Mas também, se não quiser, dá certo também. Ó. X sobre 10, x sobre 20 e x sobre 50. Pode testar os dois. Se eu somar essas três partes aí, essas três quantidades, ó, porque aqui são as quantidades que a gente está achando. Ó, quantidades, ó. X sobre 10, x sobre 20 e x sobre 50 é a quantidade. Por isso que é importante você anotar o que você está achando, para você não se perder na conta. Matemática não é só conta, é organização de ideias. Português é essencial. Então, isso tudo aqui, essas três quantidades, vai ter que dar 272, que é a quantidade de cédulas. Professor, como é que faz isso? É equação com fração. Se você for olhar na internet, vai ter várias maneiras de resolver isso. E vai ter até mais ágeis do que essa. Agora, o problema de mais ágeis é que às vezes você não entende o que você está fazendo. Se inverter uma coisinha, você não sabe fazer. Então, aprenda várias, é o conselho que eu dou. Então, quando tem uma equação desse tipo, com denominadores diferentes, 10, 20 e 50, por exemplo, a gente tira o MMC.
Então, se você tirar o MMC de 10, ó, 20 e 50, pode dividir simultaneamente. Eu vou logo dividir por 10, porque todos aí dão por 10, né? Não? Fica 1, 2 e 5. Oxi, pode, professor? Pode. Para tirar MMC, pode. Muita gente não explica assim, né? Só explica dividindo pelos números primos. Mas pode assim também. 2 dividido por 2 dá 1, 5. E agora só dá por 5, né? Então fica 1, 1 e 5 por 5 dá 1. Moral da história, quem é o MMC? Só é você multiplicar. 10 vezes 2 vezes 5. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 5, 100. Então, quem é o MMC? 100 de um lado e 100 do outro. Aí faz aquela velha técnica. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido por 10, 10. Vezes x, 10x. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes x, 5x. 100 dividido por 50, 2. 2 vezes x, 2x. 100 dividido por 1, 100 vezes 272, é 272 acrescentando 2 zeros. Como tem 100 de um lado e 100 do outro, pode cortar, ó. Pode cortar tranquilo. Continuando, 10 mais 5 mais 2 dá 17x. Igual a 272. 27.200. Provavelmente, 27.200 dividido por 17 vai dar uma divisão aí, ok. 272 dá para dividir por 17. Aí você testa aí, eu vou fazer aqui, ó. 272 dividido por 17. Aí fica rezando para dar, né? Eu chutaria que é 16 isso aí. Vamos lá. 1 vezes 17, 17, sobra 10. Desce 2. 102 por 17 é 6. 6 vezes 17 pode fazer. Dá 102 e sobra resto 0. Então, x dá igual a 16. O que é que ele quer na questão, professor Neto? Ele quer a quantidade total de dinheiro. Aí você volta para o início. Quantidade total de dinheiro. Para a gente achar a quantidade total de dinheiro, primeiro, então essa foi a primeira parte, achar x. A segunda parte, agora a gente vai achar a quantidade de cédulas de cada uma. Quantidade de cédulas de R$10, quantidade de cédulas de R$20 e quantidade de cédulas de R$100, de R$50. De R$10 é x sobre 10, né? Não é isso? Deu alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Ah, eu esqueci de botar os... Desculpa aqui. Eu esqueci de botar os 2 zeros. Por isso estava achando estranho. 272 por 17 dá 16. Só que tinha que acrescentar 2 zeros. Que era 27.200. Eu botei 272 só. E esqueci dos 2 zeros. Ajeitado. Então, x sobre 10 vai dar 1.600, que é o x dividido por 10. Então, D dá quanto? Corta 0 e 0, fica 160 cédulas de R$10. 160 cédulas de R$10. De 20 é x sobre 20. 1.600 dividido por 20. Corta um 0 e corta um 0, fica 160 dividido por 2. Dá 80 cédulas de R$20. E de 50, x sobre 50 dá 1.600 sobre 50. Então dá 160 dividido por 5, 32. Então veja se não faz sentido. Tem mais cédula de quanto? De R$10, que é 160 cédulas. Tem menos cédulas de quanto? De R$50. 32 cédulas. A maior cédula, que vale mais, tem a menor quantidade. E a que vale menos, a R$10, tem a maior quantidade. Aumentou uma grandeza, diminuiu outra. Por isso que é inversamente proporcional. Aí a terceira parte, a parte final, é saber a quantidade total de dinheiro. Qual é a quantidade total? Vou chamar de Q. 160 células de R$10. 160 vezes 10. 80 células de R$20. 80 vezes 20. Cada uma não vale 20. 32 células de 50. 32 vezes 50. Que é a quantidade? 160 vezes 10 dá 1.600. 80 vezes 20. 8 vezes 2, 16. E acrescenta 2 zeros. E 32 vezes 5 dá 160. E acrescenta um zero dos 50. Tudo 1.600. 1.600 mais 1.600 mais 1.600
dá 1.600 vezes 3, que dá R$ 4.800. Eu botei Q aqui, mas Q é de quantia, tá? Não é quantidade não. Q, só para simbolizar aqui, ó, é quantia. Quantia em dinheiro, tá? Para a gente não confundir o que a gente está achando. Quantia em dinheiro. Então deu quanto? R$ 4.800. Questão trabalhosa aí, né? Tem uns atalhos, tem, mas no final das contas é isso, é a mesma coisa, tá fazendo isso, só que muitas vezes você está fazendo sem entender o que você está fazendo. Mas o aluno que sempre tiver dúvida e quiser outra ideia, eu sempre dou, fique à vontade, tá? Mas essa dá certo sempre, beleza? Então a resposta aí, letra E. Vamos seguir. Estão vendo que precisa interpretar o texto, né? Não é só cálculo, tem que ter interpretação. Vamos lá. Chamada medicina periodontal, estuda o impacto da periodontite em diversas doenças sistêmicas ou a doença sistêmica na periodontite. Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir. Há evidências da associação entre periodontite e doença aterosclerótica, confirmadas por estudos epidemiológicos? Sim, ou seja, será que existe uma plausibilidade biológica de você ter periodontite e ter maior chance de ter infarto, por exemplo, ou um AVC? Sim, a medicina periodontal demonstra isso. Falta ainda bater martelo para muita coisa, mas o que se encontra em placas de ateroma em pacientes infartados, né, quando se faz lá a necrópsia do paciente, se encontra bactérias periodontopatogênicas nas placas de ateroma. Uh, a formação da placa de ateroma é uma formação é um processo inflamatório que ocorre no endotélio vascular. E ou as bactérias ou os produtos produzidos pelas bactérias periodontopatogênicas, podem ter influência na aceleração, na, na severidade da formação dessa placa de ateroma. Então, é essa relação que se faz, mas principalmente por estudos epidemiológicos. Então, ok. A proteína C reativa, que é aquela proteína ah, que, que existe no plasma sanguíneo e que aumenta muito em quantidade quando tem uma inflamação aguda, principalmente, por exemplo, no infarto do miocárdio, né? Diz aqui que é uma citocina pró-inflamatória aumentada nos casos de periodontite que está fortemente associado com aumento de risco vascular. Bom, ela está fortemente associada ao risco, com aumento de risco cardiovascular, porque você tem esse processo inflamatório nas artérias e aí você pode ter esse marcador aumentado. É isso que os cardiologistas solicitam, por isso que eles solicitam para a gente a proteína C reativa. Só que ela não é uma citocina, ela é uma proteína. Então, essa daqui está errado. E falar que ela está aumentada nos casos de periodontite, não dá para fazer essa associação. Então, essa 2 ela está errada. 3. A disfunção endotelial desempenha um papel importante na doença cardiovascular. Então, aquela disfunção do endotélio, sim, podendo sofrer influência positiva do tratamento periodontal. Então, da mesma forma que se acredita que tenha influência para piorar a situação, também existem trabalhos epidemiológicos que dizem que quando você faz, né, um tratamento periodontal, aquela disfunção endotelial, ela melhora. É o contrário. Isso é verdade? Isso é verdade. Assim como na diabetes também. 1 e 3 são as corretas. Ficou claro? Uma perguntinha bem específica de resposta imunoinflamatória. Assinale a opção que corresponde à citocina associada com quimiotaxia de neutrófilos e que participa ativamente da patogênese das doenças periodontais. Citocinas são aquelas, então, aqueles mediadores químicos inflamatórios que organizam a resposta imunoinflamatória. Elas que falam assim: olha, linfócito se transforma em plasmócito para fazer anticorpos. Olha, neutrófilo
você tem que caminhar até aquela região, porque ali está tendo uma invasão bacteriana. Ou seja, ela induz o neutrófilo a uma quimiotaxia, né? São esses mediadores químicos que organizam a resposta imunoinflamatória. A prostaglandina, a PGE2 aqui, ela não é uma citocina, né? Ela é um vasodilatador. Ela é um mediador químico inflamatório, mas não é uma citocina. Todas essas outras aqui, as chamadas interleucinas, elas, aqui ó, IL-1, IL-6, IL-8 e IL-12, essas citocinas pró-inflamatórias e fator de necrose tumoral, elas induzem a reabsorção óssea alveolar na doença periodontal, tá? Então, todas elas estão ligadas, de alguma forma, à doença periodontal. Nós encontramos em grande quantidade na doença periodontal esses mediadores químicos inflamatórios. Mas, quando você fala em quimiotaxia de neutrófilos, a que está ligada é a IL-8, a que está mais ligada à quimiotaxia dos neutrófilos. Deu para entender isso aí? Uma perguntinha chata, né? Porque vai lá na parte de citocinas da resposta imunoinflamatória, daquelas substâncias que vão para a resposta imunoinflamatória ocorrer, elas vão estar lá. Dependendo de como elas funcionam, elas podem induzir a uma reabsorção óssea alveolar, a uma degradação de fibras do tecido conjuntivo, ou seja, a uma destruição do periodonto ou não. Com relação ao preparo biomecânico do sistema de canais radiculares, analisa as alternativas. Primeiro, visa obter um acesso direto e franco ao limite CDC. 2. É realizado por meio da limpeza químico-mecânica e da modelagem do canal. 3. Dispensa a realização do batente apical. O que está correto aí? Acertou quem colocou a alternativa B. Alternativa B. Vamos ver por quê? Em relação ao preparo biomecânico, tá? Ao PQC, ou preparo biomecânico, também chamado, né, de PQC, preparo químico cirúrgico, visa obter um acesso direto e franco ao limite CDC. Ao limite CDC, quem não sabe o que é o limite CDC, é onde junta o canal dentinário com o canal secundário, né? É um ponto de maior constricção do meu canal radicular, onde junta o canal dentinário com o sementário. Legal? É onde acaba a polpinha e começa o ligamento. É ali, limite CDC. A gente tem que ter um acesso direto? Sim. Mas quem visa obter? O que a gente faz? Qual é a etapa que visa obter um acesso franco e direto? É a etapa inicial de preparo cervical. Os preparos cervicais, depois que você faz o acesso, tá? E você faz o preparo cervical, você visa ter um acesso direto ao limite CDC. O preparo biomecânico não tem. O preparo biomecânico já está condicionado no preparo biomecânico e você chegou no limite CDC. Senão você não prepara. Legal? Então, visa obter um preparo direto? Não. O preparo biomecânico visa fazer desinfecção e modelagem. Então, quais são os objetivos do preparo biomecânico? Desinfecção e modelagem, através da parte química e a parte mecânica. Só isso. Legal? Então, visa obter um acesso direto? Não é objetivo do preparo biomecânico. É realizado por meio da limpeza químico-mecânica e modelagem do canal. Sim, é o objetivo dele, fazer a limpeza ou desinfecção, também chamada de sanificação do canal radicular, e fazer a modelagem. Então, sanificação é limpeza e desinfecção. Limpeza é remover o conteúdo grosseiro. Desinfecção é eliminar micro-organismos. Então, são duas coisas distintas. Quando elas se juntam, a gente chama de sanificação do canal radicular, através da parte química e mecânica. Não? Então, instrumentos e substâncias químicas. Dispensa a realização do batente apical? Essa alternativa, gente, está errada, desde que você considere o preparo manual. Então, essa questão, e olha só, essa questão é de 2021.
Se essa questão ela cai num concurso agora, 2022, que vocês vão prestar, ela é passível de recurso. Sabe por quê? Porque a instrumentação mecanizada, ela dispensa. E nada mais é... então, aqui não está dizendo nada sobre... Vocês estão entendendo isso? É em relação ao preparo biomecânico. Preparo biomecânico, eu posso utilizar instrumentos mecanizados, instrumentos rotatórios ou reciprocantes. Esses instrumentos dispensam a realização do batente apical. Você não precisa fazer o batente. Os instrumentos, por si só, realizam o batente e o travamento de cone. Então, aqui, quem fez essa questão sucumbiu à parte dos mecanizados, que hoje em dia está muito em alta. É porque a FGV, pelo menos até 2021, ela não aborda a parte dos mecanizados. Se vocês colocarem lá no edital, vocês vão ver lá, preparo biomecânico dos canais nucleares, mas é o preparo manual, ele não aborda nenhuma questão da FGV falando sobre preparos mecanizados. Então, essa questão é uma questão que poderia ser passível de recurso, tá? Então, dispensa a realização? Depende. Qual preparo biomecânico ele está querendo falar? Se ele está falando de qualquer preparo biomecânico, essa alternativa ela pode estar correta. Entendeu? Beleza. Dispensa a realização? Aqui nesse caso, ele coloca, dispensa a realização do batente apical? Não, não dispensa. Tem que fazer um preparo, um batente em si, considerando o preparo convencional. Então, a alternativa seria a 2.